Olá, pessoa, passando aqui para responder o comentário da Felina. Obrigada, Felina, por comentar no meu vídeo, tá bom? Ela comentou sobre o vídeo do corte, né, que tá me rendendo, assim, várias visualizações e eu tô achando maravilhoso. Ela comentou assim, aí sim, ficou linda, muito obrigada, gatona. Eu tô assistindo o vídeo do corte de cabelo pra aprender a cortar o meu cabelo sozinha. Tô traumatizada dos cortes de salão. Gente, eu vejo muitas meninas comentando sobre isso. Eu não tive nenhum trauma, nenhuma situação específica assim com o cabeleireiro. Até porque a minha mãe era cabeleireira, né? Minha mãe sempre foi quem cuidou do meu cabelo. Mas, assim, confesso que, mesmo sendo a minha mãe, ela tinha, assim, alguns pontinhos desse, né? De eu pedir pra ela fazer de um jeito e ela fazer de outro, tá? Mas no meu caso, ela sempre meio que sabia, meio que meu gosto. Então, eu vou passar esse pano pra ela. Mas eu aprendi a cortar sozinha. Por quê? Dois motivos. O primeiro, porque eu odeio ficar pedindo favores ou ficar gastando com coisa que eu consigo fazer em casa e que eu consigo economizar esse dinheiro pra mim, pra eu poder investir em mim. E segundo, porque quando eu casei, que eu fui morar um pouco longe da minha mãe, acabava que eu só via ela aos finais de semana. Então, assim, ou ela vinha até mim ou eu ia até ela. E acabava que às vezes aquele momento que a gente tinha pra estar ali, né, fazer uma brincadeira e tudo, a gente ia cortar cabelo e a mãe disse que eu diga, não, vou aproveitar que eu vim aqui pra outra coisa. Deixa quieto. E aí acabou que na semana, no dia a dia que eu queria fazer alguma coisa, eu ficava, nossa, eu tenho que ir na minha mãe. Ah, eu tenho que ir lá na minha mãe. Ah, eu tenho que pedir pra minha mãe. E aí ficava tão chato que aí eu falei, não, eu vou aprender. E aí foi logo na época dos tutoriais, na época que tava na moda, você aprender tudo pelo celular. E aí eu comecei a tentar fazer em casa e os primeiros saíam super tortos por conta que eu não sabia que tinha que ficar certinho. Eu achava que era só cortar e foi embora e não era. E às vezes a minha mãe tinha que arrumar. Né? Mas assim, foram pouquíssimas vezes. E muitas vezes eu ficava tentando cortar até acertar. Então, assim, às vezes eu cortava, vamos supor, eu cortava de dia. E aí, quando o meu marido chegava do serviço de algum lugar que ele tivesse ido, ele olhava e falava, esse cabelo seu tá diferente. Aí, quando ele começava a reparar, tá torto. Aí, tá torto, tá. Aí eu ia lá e tentava arrumar de novo. Ou às vezes até ele ainda chegou a arrumar umas vezes pra mim. Mas a dica que eu dou pra quem tá querendo começar a fazer isso em casa é sempre cortar o mais certinho possível, tá? Então, se você vai cortar esse que joga pra frente, tenta cortar o mais certinho possível e não fica repicando, fazendo aqueles cortadinhos que eles falam pra dar movimento, tá, gente? Eu não indico fazer esses cortes porque vai picotar seu cabelo. E a chance de dar errado é maior ainda. E pra quem faz os cortes em U ou só aqui pra tirar aquela pontinha, quando for cortar, tenta deixar o mais retinho possível também, tá? E tenta mexer o mínimo possível a cabeça na hora de estiver organizando o cabelo, porque é aí o truque maior. Você pode mexer o cabelo depois que você amarrou aqui, se você for fazer ele reto, né? Se você amarrar ele num lugar, tá aqui fixo, tá? Ó, você pode mexer a cabeça pra onde for. Aqui não vai mexer. Agora, se você na hora de estiver dividindo, na hora de estiver amarrando, você ficar assim, e quando você for cortar, vai dar errado, tá? Então, é umas dicas que eu dou assim. Mas, assim, é lógico que cada quem vai se adequando, tá? Tem o lado mais fácil de cortar. Cada pessoa vai ter o seu modo de fazer o seu corte também. Porque muitas vezes até pessoal, digamos assim, um corte, né? Você vai achar que tá precisando mais, tá precisando menos. E eu só indico também nessa questão de tirar comprimento, tirar sempre menos do que você quer. Ah, eu quero tirar um palmo de cabelo. Tira metade. Porque depois ele ainda vai subir. Você cortou ele aqui agora, nossa, tá ideal esse tamanho, mas ele, quando você lavar, ele vai diminuir um pouquinho mais. Então, também indico isso, tá? Mas, assim, eu super indico as meninas fazerem em casa. Quem convive comigo, né? E eu sempre puder dar dicas, eu sou a louca que fala pelos cotovelos, tá? Então, assim, se me der brecha pra conversar de cabelo, de dicas de coisas de fazer em casa, de você fazer você mesma, você fazer eu indico. Tanto que, assim, eu faço chapinha no cabelo de algumas meninas aqui e sempre dou dicas de hidratação, sempre dou dicas do que fazer. Pra cada pessoa específico, né? Dou algumas dicas de algumas coisas que funcionam, coisas pra testar. E algumas coisas eu ensino a fazer, tá? Porque eu acho muito bacana quando a pessoa aprende uma coisa que
transfere pra outra, né? Ensina a outra. Porque, assim, tudo bem que um dia você pode pagar, você pode querer não fazer em casa, tudo bem. Mas uma hora você vai precisar, então você tem que saber fazer. Por mais que você prefira pagar. Porque acontece sempre alguma situação, uma coisa, né? Uma situação específica. E você tem que precisar fazer em casa ou resolver naquele momento. E às vezes você não sabe nem pra onde vai. Aí você fica refém de ter que esperar dia, esperar horário pra tudo. E eu acho que isso é o ó do Borogodó. Mas é isso, gatona. Espero que dê certo. Se fizer também, e quando fizer, se der certo pra você, né? Você me marca aí, né? E fala que foi inspiração, alguma coisa do tipo, pra tentar aprender, tá? Que eu vou amar ver o vídeo. E se precisar de ajuda também, pode comentar aí que se eu puder ajudar, eu dou as dicas, acho que do jeito mais fácil que eu acho que funciona pra mim, tá bom?